Pessoal, estamos de volta. Já compartilhou a hashtag do nosso programa nas redes sociais? Deixa seu comentário e sua sugestão. Você é sempre bem-vindo aqui. Vamos entrar em campo. Agora a gente te coloca por dentro de tudo que rolou nos gramados do Campeonato Carioca. Ao fim de 15 rodadas, a Taça Guanabara chegou e encerrou neste último domingo, com o Flamengo já campeão de forma antecipada. A atração da última rodada ficou por conta da definição das semifinais. O primeiro embate será entre Flamengo, o campeão, contra o Cabofriense, a quarta colocada. Os dois times, aliás, se enfrentaram nesta última rodada da primeira fase no último domingo. O rubro-negro, com reservas, venceu a partida por 5-3. Agora os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira e também no sábado no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem de 2 empates. Em caso de empate, no saldo de gols nas duas partidas. A definição do finalista será em decisão por pênalti. A outra semifinal será marcada por um clássico entre Fluminense e Vasco. Ambas as equipes venceram na última rodada da Taça Guanabara. O tricolor bateu o Volta Redonda por 3-1 em Macaé e garantiu a segunda colocação. Com isso, terá a vantagem de 2 empates na semifinal sobre o Vasco, que venceu o Duque de Caxias por 4-0 em São Januário. As partidas deverão ser disputadas na quinta-feira e no domingo no Maracanã. A decepção dos cariocas ficou por conta do Botafogo, que deu prioridade para a Libertadores e foi eliminado ainda na 13ª rodada com a derrota de 2-0, que deu o título da Taça Guanabara ao Flamengo. O alvinegro se despediu com um empate melancólico em 1-1 no sábado, diante de apenas 308 pagantes em Moça Bonita. O Flamengo ainda recebeu a taça. E aí, vamos falar de Flamengo. O Flamengo ainda recebeu a taça do Superclássico de 2014, pelo melhor desempenho no confronto entre os grandes. Nas disputas entre clubes de menor expressão, o Boa Vista quem abocanhou o primeiro lugar e também a Taça Rio. Na rabeira da tabela, infelizmente não deu para Audax e Duque de Caxias. Foram os dois rebaixados do Carioca deste ano. Na disputa na disputa de Flamengo contra a Cabofriense, os reservas do Flamengo mostraram sua força e derrotaram por 5-3 a Cabofriense no domingo lá no Maracanã. O resultado consolidou a boa campanha rubro-negra e classificou a equipe da região dos Lagos para a semifinal do Campeonato Carioca nos critérios de desempate. No fim do jogo, os flamenguistas receberam a taça de campeões da Taça Guanabara. O Flamengo começou arrasador a partida e foi para o intervalo com ampla vantagem no placar, após os gols de Alexandro, Paulinho e Mugni, ou Mugni, como vocês queiram. Na etapa final, os rubro-negros ampliaram com Luiz Antônio. O Cabofriense esboçou uma reação com 2 gols de Eberson, isso mesmo, pessoal. Mas viu os donos de casa fazerem o quinto com Alexandre. No fim, Fabrício Carvalho marcou o terceiro dos visitantes e decretou o marcador final no Maracanã. As duas equipes voltam a se encontrar pela semifinal no próximo fim de semana, novamente no Maracanã, meio de semana e fim de semana. E aí, pessoal, falar de Flamengo e Cabofriense é difícil, porque esse jogo a gente não sabe o que pode acontecer, não sabemos mesmo. Por quê? Se for o Flamengo da Libertadores, o Cabofriense tem toda a chance. Porque o Flamengo tem dado mole. O Flamengo tem jogado bem, o time principal joga bem, mas peca em situações que não pode ocorrer. Na parte verdadeira do jogo, naquele ponto principal, o Flamengo tá dando mole. O Samir, que vem sendo um dos melhores jogadores, deu aquele mole lá na altitude de La Paz, lá contra o Bolívar. E não pode, se o Flamengo repetir os mesmos erros para o bom time do Cabofriense, pode tomar um revés. E aí, correr atrás do segundo jogo vai ter que correr muito mais, tendo na outra semana um jogo importantíssimo pela Libertadores. Tô falando, essa quarta agora, tem Flamengo e Cabofriense. Domingo, Flamengo e Cabofriense. O Flamengo perder esse jogo de quarta-feira, vai ter que correr muito no jogo de domingo. E aí vem um jogo decisivo contra o time do Emelec. Flamengo que abre o olho. Mas é aquilo, cara.
falar de Flamengo e Cabo Friense, já deu, né, pessoal? Jogo esse deve ser um jogaço, os dois jogos, mas o que promete é Vasco da Gama. No jogo do Vasco contra o Duque de Caxias, o Vasco entrou em campo buscando a vitória e torcendo por um tropeço do Fluminense para ter a vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Vantagem essa que não veio. Os Cruz Maltinos fizeram sua parte. Golearam por 4-0 o Duque de Caxias lá em São Januário. No entanto, os tricolores também venceram e ficaram à frente na classificação. O resultado acabou rebaixando o time da Baixada Fluminense, que terminou na lanterna da competição. Os vascaínos começaram a construir o placar com 8 segundos. Isso mesmo, galera, 8 segundos, com um gol de Reginaldo. Ainda na etapa inicial, Everton Costa fez o segundo, seu primeiro com a camisa do Vasco. Na etapa final, Edmilson marcou 2 e deu números finais ao confronto. Agora os Cruz Maltinos se preparam para a semifinal do Campeonato Carioca no meio de semana e no final de semana, contra o Fluminense no Maracanã. E aí vai pegar fogo. Vasco e Fluminense já fizeram um bom clássico, um clássico movimentado, aberto, jogado para frente, menos o Fluminense, um pouquinho, né? Renato Gaúcho já veio com aquele time com 3 volantes, meio retraído no jogo, querendo fazer contra-ataque, que nem o Grêmio do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas vamos ver, tem tudo para pegar fogo. Eu acho que vai ser uma final Flamengo e Vasco, galera. Eu achava no início do Campeonato Carioca, eu botei. Eu acho que a final é Flamengo e Fluminense. Mas tá com uma cara agora de Flamengo e Vasco. Vai ser uma decisão, se acontecer, vai ser incrível. A decisão que for já vai ser uma decisão muito importante, que o Campeonato Carioca tá precisando disso. Tá precisando de uma grande final e lotar o Maracanã para acabar com essa historinha que o campeonato tá falido. Tá falido por causa da sua Confederação Carioca de Futebol, que não sabe vender esse produto que é belíssimo, que o Campeonato Carioca é o mais charmoso do Brasil. Mas aí, pessoal, vamos agora falar de Fluminense. Já falamos um pouquinho, mas vamos falar do jogo do Fluminense. Fluminense que jogou contra o Volta Redonda. Após derrota no meio de semana na Copa do Brasil, o Fluminense não se decepcionou a sua torcida e venceu o Volta Redonda por 3-0. Lá em Macaé. Com o resultado, os tricolores confirmaram a segunda colocação na Taça Guanabara e, óbvio, a vantagem, como já falei, no Campeonato Carioca na semifinal contra o Vasco. A primeira etapa até que foi movimentada. A equipe de Volta Redonda, que já estava livre do rebaixamento e não lutava por classificação, jogou sem responsabilidade. Até por isso, o Voltaço foi para o ataque e conseguiu algumas boas oportunidades. Depois do terceiro gol, o Fluminense passou a administrar o resultado e valorizar a posse de bola, mas ainda sofreu um gol do Voltaço, que não tira o mérito da boa atuação do time no segundo tempo. A vitória serviu para mandar a crise embora, pelo menos até o time voltar a jogar pelas semifinais no clássico contra o Vasco. E aí, galera, Campeonato Carioca tá numa batida. Tirando a torcida que não está comparecendo, não está tendo isso, alguns bons jogos. Infelizmente, Flamengo e Botafogo botaram seus times B. Flamengo, em alguns momentos, botou o time C. Isso desvaloriza o campeonato. Os clubes também têm culpa. Eu falo que a confederação tem culpa, mas a dona televisão, que fica passando os jogos, também tem culpa. Como é que você quer que o Flamengo bote não sei quantas pessoas num jogo de sábado de carnaval, quarta-feira à noite, chovendo? Ninguém quer ver, cara. Nem tá na ressaca. Botafogo. Pô, bota Botafogo jogando o último jogo dele, eliminado, lá em Moça Bonita. Cara, e aí ninguém vai ver. E o campeonato vai caindo. Vamos ver essas semifinais. Espera a torcida inflando. E vamos começar esse meio de semana enchendo o Maracanã para fazer um final honroso pro Campeonato Carioca. E espero que o campeão saia de forma bonita, sem erro de arbitragem, como tem ocorrido nos últimos finais de Campeonato Carioca. Não aconteceu o que aconteceu no Superclássico. O grande jogador não foi Messi nem Cristiano Ronaldo, foi o árbitro, que errou pelo menos 2 vezes nesse jogo. Não, espero que isso não aconteça nesses jogos decisivos do Campeonato Carioca. Mas é isso, cara. No Campeonato Paulista, agora vamos falar um pouquinho. Campeonato Paulista, a 15ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista definiu Bragantino e Ituano como os classificados que faltavam para as quartas de final. Além disso, Comercial, Atlético Sorocaba e Oeste se juntam ao Paulista como rebaixados para a segunda divisão em 2015.
O Rio Claro perdeu para a Portuguesa por 4-3 e ficou de fora. O Bragantino foi com 23 pontos, 3 à frente do rival. Já a equipe do Itu derrotou o Penapolense por 1-0, gol de alemão, e consolidou a vice-liderança do Grupo B com 28 pontos para enfrentar o Botafogo nas quartas. O time de Ribeirão Preto perdeu por 2-0 para o São Paulo, no Santa Cruz, ambos atuando com times de reserva, no caso do São Paulo, gols de Lucas Evangelista e Ademilson. O Audax Osasco, que também tinha chance de classificação, perdeu para o Linense por 1-0 e parou nos 23 pontos, sendo ultrapassado na terceira colocação da chave pelo Corinthians, 24, que derrotou o Atlético Sorocaba por 3-0, com 3 gols de Romarinho, galera, no Pacaembu. A vitória do Linense, por sinal, acabou com o sonho da permanência do Atlético Sorocaba e Comercial e Oeste. Os 3 times tinham 11 pontos e precisavam vencer, além de torcer pela derrota do Clube de Lins, 13 pontos. O Clube Alvinegro empatou por 1-1 em visita contra o 15 de Piracicaba, enquanto a equipe do Itápolis foi goleada pelo São Bernardo por 5-2 no ABC. Assim, estão definidos os confrontos das quartas finais do Paulistão. São Paulo versus Penapolense, Botafogo e Ituano, Santos versus Ponte Preta, Palmeiras versus Bragantino. Mas é isso, pessoal. No próximo bloco, vamos falar dos jogos do Campeonato Paulista. Vamos falar dos jogos de Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E dar aquela pincelada final do Campeonato Paulista. Então, daqui a 2 minutinhos, estaremos de volta.